Este é o chofar, um instrumento de sopro cerimonial feito de chifre de carneiro, que pertence à religião judaica e é tocado cerimonialmente em ocasiões muito especiais, como o Ano Novo, o Dia do Perdão, em alguns momentos históricos muito significativos. Aqui está ele, esse instrumento, que é objeto de um comentário extenso de Jacques Lacan no seu seminário de livro 10 sobre a angústia. Esse som, segundo Lacan, é a voz de Javé, do Deus dos judeus. Então, para o Lacan, esse som é muito comovente, é muito emocionante, provoca até mesmo a angústia. E o que é a angústia para o Lacan? Aqui há algumas frases que são extraídas do impacto desse som nos que o ouvem. Ele tem, nas palavras de Lacan, um caráter profundamente comovente e inquietante. Uma emoção inusitada surge pelas vias misteriosas do afeto propriamente auditivo, as quais não podem deixar de comover, num grau realmente insólito, todos os que ficam ao alcance desses sons. O chofar e o profundo sentimento de embaraço diante da existência e da função de tal aparelho. Embaraço do analista Lacan. Então, trata-se de examinar o que é a angústia. Antes de nós chegarmos a uma definição mais precisa, que está contida no Seminário 10, vamos passar em revista, muito sumariamente, o que dizem os dicionários. São 4 dicionários escolhidos que podem facilitar uma eventual pesquisa sobre a angústia. Laplanche-Pontali, do Roland Chemamar, da Elisabeth Rudinesky-Michel Plon e do Pierre Kaufmann. Sumariamente, a indagação, o que é a angústia, está diante da complexidade da questão. Porque é preciso toda uma semiologia que faça a distinção entre a angústia como uma reação, como um afeto, enfim, que pode se distinguir da fobia, que pode se distinguir do medo, do embaraço, da emoção, da inibição, do sinal de perigo, interno ou externo, onde estaria a definição de angústia, passando pelos dicionários. No vocabulário Laplanche-Pontali, há uma referência de Freud, na sua obra principal em relação à angústia, é o começo significativo, porque é de 1926, posterior, portanto, à virada de 1920, em que os efeitos da psicanálise já não se faziam sentir. E o Freud foi obrigado a fazer muitas reformulações. Aqui há o reconhecimento de uma angústia automática e a angústia como um sinal de alarme para o sujeito. Há uma referência à situação traumática,
há essa noção de real angst, da angústia real, diante de um perigo real, supostamente objetivo, e que é também mencionada a teoria de Freud a respeito do perigo exterior, da ameaça real. Isso já está no vocabulário de Laplanche Portali, que é de 67. Então, medo, há um objeto determinado e há a angústia como se ela não tivesse objeto. A angústia como sem objeto. Isso não se ajusta com exatidão às distinções freudianas, segundo os autores. Vamos ver isso mais tarde. No dicionário de Chemamá, de 93, isso aqui é a edição brasileira, há a definição de angústia como afeto. E é, sobretudo, mencionado o homem dos lobos, que se angustia ante a visão dos lobos que o olham fixamente no seu sonho. No dicionário Rudinesco Plon, de 97, há a remissão do verbete angústia para as entradas de fobia, inibições, etc., revelando a complexidade dessa questão. Há sempre um verbete remetido a outro verbete para dar conta da angústia. O dicionário examina as ligações entre o sintoma e a angústia, remete à entrada ansiedade para a entrada angústia. Muitas vezes ela é confundida, né? Ansiedade é a mesma coisa que angústia. Isso pertence a esse campo semântico muito variado, muito complexo. No dicionário Kaufmann, de 93, há uma definição em que se menciona a palavra etwas, dita por Freud, diante da constatação de que a angústia, ao mesmo tempo, não há um objeto da angústia, é sem objeto, mas o Freud, segundo a observação de Lacan, constata que a angústia é sempre uma reação diante de algo. Esse algo é que vai chamar a atenção de Lacan, que vai discutir como é que é mesmo essa história, tem ou não tem objeto. Esse etwas é exatamente o quê? Então, aqui é a passagem da primeira à segunda teoria da angústia. A primeira teoria freudiana afirma que é o recalque que promove a angústia. Na segunda teoria, é o contrário, é a angústia que promove o recalque diante de uma situação de perigo real, externo ou interno, no sentido de que os sujeitos sentem algum perigo para o eu em relação aos seus desejos, aos seus movimentos pulsionais. A sobredeterminação da angústia de morte, a conclusão de Lacan na última sessão do seminário, do livro 10, resume a função angustiante do desejo do outro. Toda vez que estamos diante do desejo do outro, isso suscita a angústia. Mas será medo? Será iminência de um perigo? Já no livro 10, Lacan sustenta que a angústia não é sem objeto. E o objeto é o pequeno a, essa inscrição de uma falta. Esse objeto sempre nos escapa. E ele situa a angústia entre o desejo e o gozo. E afirma que é o único afeto que não mente. Isso é uma afirmação enorme. O único afeto que não mente.
A angústia e a fantasia têm a mesma estrutura. Isso também é uma grande inovação. Aqui a fórmula da fantasia é um sujeito dividido numa relação desejante com algum objeto. Esse objeto, a ausência desse objeto, é escrita pelo pequeno a. Então, o Lacan está elaborando a voz como objeto pequeno a, como causa de desejo e gozo. E aqui ele articula a voz com o shofar, que seria a voz do próprio Deus, de Javé. Onde está, portanto, a origem da angústia? É no gozar sob ordens, é no imperativo do goza, é do gozar a qualquer custo e a qualquer preço. Então, aqui, podemos relembrar o som do shofar. Essa fotografia é do menino palestino Mahmoud Ajour, tirada por Samar Abu El-Luf e que ganhou o prêmio WordPress Photo de 2025. Que voz será essa? Em nome de que Deus?